pra frente. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Laila Tutov, boa noite, Shalom. Que o Eterno nos abençoe esta noite para esta linda Parashá, não é? Neste alimento que vem do céu. Hoje eu quero falar com você sobre algo muito importante, sobre a tua cabeça, a tua mente. Olha só que coisa interessante nós vamos aprender hoje sobre a nossa mente, a nossa psique, não é? Você já reparou que nós estamos em um tempo de 2000 para cá? Aumentou o número de pessoas que teve a sua sanidade mental comprometida. Você reparou que as pessoas estão mais nervosas, não é? Descompensadas, que o ser humano perdeu a parcimônia, perdeu a paciência, não é? E as escrituras, principalmente no Novo Testamento, não é? Nós vemos o apóstolo, não é? Que é uma palavra grega que significa enviado, missionário. Nós vemos Paulo escrevendo, ou Shaul, o rabino Shaul, Paulo, escrevendo para os crentes, para a comunidade de Gálatas, o seguinte. Deixa eu achar aqui. Gálatas, não é? Vamos ver aqui. Bom, no livro de Gálatas, a epístola, que em grego é carta, o agora apóstolo, não é? Seguidor de Yahushua, ou Yahushua, ou Yeshua, mas para você, Jesus. Ele escreve no capítulo 5, e versículo 22, essas palavras: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Um dos frutos, um dos sintomas do Ruach HaKodesh, ou Espírito do Senhor, uma dessas virtudes dentro da nossa cabeça é o equilíbrio, é o domínio próprio. E nos últimos anos, com a civilização, digamos, industrializada, urbanizada, tecnologias, rodovias, estradas, não é? Montadoras de automóveis, tecnologias de ponta, trabalho, competição, correria pelo dinheiro, pelo poder, pelos patrimônios. Nós vimos, e também psicólogos, psiquiatras, filósofos, teólogos, sociólogos, entenderam que essa correria louca no mundo secular e laboral, do trabalho, para manter a tal casa, mas não a família, para manter a tal casa, mas não o lar,
deixou o ser humano um pouco pinel da cabeça, ao ponto de perdermos a parcimônia, perdermos a cabeça, a mente, perdermos a sensibilidade, perdermos o amor e a paciência, o equilíbrio e o domínio próprio. Você veja que em qualquer discussão, pífio, boba, insignificante, que pode se resolver com desculpa, me perdoe, foi sem querer, na fila de um banco, na fila de um açougue, de um mercado, de uma drogaria, de uma farmácia, na fila de um cinema ou de um parque, qualquer esbarrão, as pessoas ficam altamente nervosas, as pessoas explodem, não é? Ô Miriam, vou pedir para você fechar o vidro lá da janela do apartamento para o som de fora não interferir aqui. Então, o que acontece? Vai chover, que Deus tenha misericórdia, piedade, eu sei que Ele tem, que a Defesa Civil, as prefeituras, Prefeitura de São Paulo e municípios adjacentes da capital paulistana se preparem para a chuva. Olha aí, vem vindo um temporal, não é? Quem mora em beira de rios, de córregos, se cuidem. Quem mora em montanhas, quem mora em morros, se cuidem. Que Deus os proteja. Então, como eu estava falando, a sociedade, ela perdeu a paciência. Mas muito mais do que isso, perder a paciência, a sociedade, as pessoas, elas perderam essas virtudes divinas do Pai Eterno. Elas perderam a virtude, a energia, a fluidificação espiritual, a essência do Criador dentro de nós. Veja que em Bereshit, hebraico, veja que em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, nós lemos o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O Criador, ele soprou. Esse sopro, em hebraico, ele é o ruá. É um sopro com violência. É um sopro com força para inflar, para entrar, para penetrar, conforme o registro de Gênesis 2:7, no boneco de barro. Você acredita assim ou não acredita? Mas podemos também adaptar para nós esta interpretação de que o Criador, ele sempre está com força, soprando a força vital dentro de nós. E quando ele sopra o ruá, o vento, o fôlego de vida, esse fôlego de vida gera em hebraico a nefesh. A nefesh é a alma em hebraico. E no grego é a pneuma. Isto quer dizer alma vivente, ser pensante. Isto quer dizer psique. Isto quer dizer ser humano. Isto quer dizer a mente humana. E aqui, no livro de Gênesis, ainda, no capítulo 3 e no versículo 15, nós lemos um famoso versículo que os escatologistas pentecostais, evangélicos, vão associar
o falso espírito de Satanás com rabo e chifre, simbolizando então a serpente, que aqui é uma linguagem figurada, metafórica, mas vão acreditar que realmente a serpente era Satanás e que ela realmente falou com Eva. Então há um castigo, ou há uma sentença divina que eu vou ler para você agora. E vai falar sobre pé e cabeça. Bereshit, Gênesis 3, versículo 15. Eu não vou ler em hebraico porque você não vai entender absolutamente nada, correto? Veja só. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu não vou entrar na questão se a serpente é Satanás, porque Paulo disse quando era criança, agia quando criança, e a Bíblia, ela não é um gibi, Bíblia. Ela não é um manual da Marvel com Super-Homem, Batman, Robin, Mulher Maravilha. São escrituras, é uma escritura antiquíssima. É uma escritura, digamos, e que a linguagem usada aqui por Moisés, é uma linguagem de sua época, uma linguagem oriental e também um plágio de Gilgamesh ou do Código de Hammurabi. A maneira que ele teve como lidar e explicar e convencer as pessoas mentalmente sobre o mal e o bem, a obediência e a desobediência. E ele soube muito bem dominar a cabeça das pessoas. Agora, muitos evangélicos, muitos cristãos e os seus ramos, de fato, em suas teologias, vão afirmar categoricamente que o animal, a serpente, que não tem culpa de nada e que não tem a sua arca, a sua boca, a sua anatomia, como a do ser humano para falar, realmente falou com ela. Eles vão acreditar que houve uma incorporação de um espírito chamado Satã que falou pela boca da cobra. Mas isso é uma figura de linguagem, ok? O que na verdade ocorre aqui é que a serpente, ou essa fala da serpente que convence Eva, esse tal espírito maligno, essa coisa má, decadente, que convence Eva que ela pode ser igual a Deus, que ela pode provar de tudo, que não fará mal também desse fruto, que ninguém sabe dizer se é uma maçã ou se é um figo, porque vão deduzir os teólogos e os exegetas que é o figo, porque Adão se cobriu com folha de figo, sua primeira cueca, sua primeira tanga. Mas na verdade, ao certo, ninguém sabe. Mas vamos para o fundo moral disso. Não tem o Satanás aqui, como espírito, como personagem espírito. Não tem cobra que fala, mas tem o sentimento da própria alma, que, por livre-arbítrio, resolve se afastar da sua divindade, resolve se afastar da sua consciência, resolve se afastar da fagulha do eterno, resolve se afastar do divino,
da espiritualidade e tentar provar, garimpar, perscrutar, não é? Outros caminhos, filosoficamente, mentalmente. Por que eu não posso provar? Por que eu não posso testar? Realmente será que eu vou morrer se eu provar esse fruto? Realmente será que eu vou fazer isso, aquilo, outro? A questão é que a Eva, não é? Ela deu ouvido, não foi a serpente, não foi a Satanás, mas foi a sua própria mente, curiosidade, ambição, desejos, projetos. Mas a palavra que mais cabe aqui, ela é curiosidade. Por quê? Porque Jesus diz, o Evangelho diz, Yeshua diz, que nenhuma tentação, ou que toda a tentação que vem sobre nós, ou que nós provocamos, ela é senão humana. Ela não é espiritual. Não é o exterior, não é espíritos, demôniozinhos, etc. tal. Mas são humanas as tentações. A mesma coisa que lá no livro de, eu vou ler aqui para você, deixa eu ver se eu acho aqui de novo, o apóstolo Tiago, não é? Tiago, ele vai escrever assim. Opa! Não veio sobre vós senão tentação humana. Yeshua vai dizer que as coisas ruins, de onde vem o adultério, o homicídio, as coisas ruins, de onde vem? Vem de um espírito chamado diabo, ou Satanás, ou demônios? Não. Então, crentaiada, vamos acordar para a realidade. Você vai entender porque que a tua cabeça, a tua alma, foi o alvo desse mal, dos verdadeiros demônios que são os seres humanos, durante décadas, ou durante séculos, ou milênios. Veja que, deixa eu ver se eu acho aqui, olha só, Tiago, apóstolo, irmão de Yeshua, o Yahushua, ele discrimina muito bem isso, dizendo, no capítulo 1 da sua carta, em versículo 12 e 13, veja só isso. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Esses bordões, esses adágios, ditados populares, essa falácia pentecostal e evangélica, Deus está te provando, irmão. Deus está te provando, irmã. É a prova, está passando na prova. Tudo isso é desculpa para deixar você no deserto, ou morrer no deserto, ou ser vítima de serpente no deserto, de escorpião, ou de, com todo respeito, andarilhos no deserto, beduínos, ladrões no deserto. Ou morrer de inanição, desidratado, morrer queimado pelo calor escaldante do deserto, ou de hipotermia à noite. É a desculpa para deixar você no abandono e não lhe ajudar como você merece ser ajudado. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. É o apóstolo Tiago, irmão de Yeshua, que está dizendo. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ué, vamos entender isso. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, automaticamente, se você não percebe, Tiago está dizendo que nós temos a essência do Eterno. Nós somos também filhos do Eterno. Se somos filhos do Eterno, se o Eterno não pode ser tentado pelo mal, nós também não podemos ser tentados pelo mal. Então, que conversa é essa?
de que você traiu a tua esposa porque você foi tentado pelo mal. Que chaveco, na linguagem vulgar, que desculpa esfarrapada, que justificativa mais pífia, mais furada é essa de que você abusou de uma menina, ou você estuprou uma mulher, ou você furtou, roubou, matou, porque você foi tentado pelo diabo ou pelo demônio. Se você é filho de Deus, mesmo você não acreditando nele, mesmo você não o amando, mesmo você se declarando ateu, mesmo você sendo de outras casas e religiões, porque Deus não olha para isso. Os atos que você comete não são oriundos, não são motivados, não existe um agente responsável exterior. O único agente responsável é você mesmo. Se você traiu a sua esposa, foi porque você quis. Foi porque o diabo e o demônio foram os seus sentimentos, suas emoções, os seus desejos, as suas paixões, os seus vícios incontroláveis. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Quando o Tiago fala isso, eu fico pensando também como que Yeshua, que todos vocês creem e acreditam que é filho unigênito do Eterno, filho de Yah, ou Yah, Yahushua, filho de Yah, Yeshua, filho do Eterno, do Todo-Poderoso. Se ele é filho do Eterno, se Deus, o Pai, não pode ser tentado pelo mal, como pode o filho dele ser tentado pelo mal? Em Mateus capítulo 4. E o mal ainda o pega, como diz o Rodrigo Silva, se eu não me engano, preleitor, pregador, doutor, mestre, professor de hebraico, arqueólogo da Adventista, diz que Jesus estava numa fraqueza tão grande que Satanás teve força para transportá-lo ao pináculo do templo, para transportá-lo ao despenhadeiro, para isso, para aquilo. Ora, estamos lidando com pessoas adultas. Eu não estou aqui para transformar a sua mente numa mente doente, bitolada, fanática. Eu não sou um sectarista, eu não sou um pragmatista, eu não sou um pragmático, eu não sou um religioso, eu sou um espiritualista, eu sou um teólogo, mas eu não sou um hipócrita, um mentiroso, que vem aqui dizer para você que você traiu a sua mulher porque por racismo, porque por uma teologia indo-europeia, caucasiana, ou esquenaziana, esquenazes, os brancos racistas, com preconceito contra os irmãos afrodescendentes, dizer que você traiu sua mulher porque a Pombagira ou a Maria Padilha encostou e entrou em você. Mentira! Tu traiu a tua mulher, tu trai a tua mulher, porque você não domina os demônios que são os seus sentimentos. Aqui, veja o que o Tiago diz. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele não fez faculdade nas faculdades católicas. Ele não fez faculdade nas faculdades batistas, presbiterianas, metodistas, luteranas, assembleianas. Ele aprendeu, ele estudou, ele teve o conhecimento da sinagoguem, que em hebraico é reunião do céu. Ele teve o conhecimento da lekar, que é a lei divina que desce do céu e não que sai da boca
coração ou da mente do homem, do que o homem pressupõe, supõe, subentende, mas maldosamente quer manipular e explorar as pessoas. Por isso que o foco é a tua mente, a tua cabeça. Olha o que o Tiago, apóstolo do Senhor, está dizendo. Ao contrário, Tiago 1,14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E o que é cobiça? Quando esta o atrai e o seduz. Quem é que atrai e seduz o homem ou a mulher? É a cobiça, é o desejo, são os frutos, digamos, da carne. E o que é a carne? Não é a pele, não é o sangue, não é os ossos, não é o coração. A carne é a alma humana. Lembra? O Senhor soprou com força o ruá, em hebraico, sopro, vento, e deu vida, tornou o homem alma vivente. Tornando alma vivente, ele recebeu nefesh, espírito. Tricotomia ou dicotomia? Ele recebeu espírito, e esse espírito, com a força vital, o ruá, formou também a pneuma, a alma humana, com desejos. Quero ter carro, quero comer bolo de chocolate, quero isso, quero aquilo, quero sexo, quero mulher, quero homem. Os vícios das drogas, os desejos, os prazeres, a dopamina, a endorfina, sabe, a adrenalina, sensação, prazer, sensação de comer coisas gostosas, de ter casas, patrimônios. Isso é oriundo da alma, sanção da alma. É a alma que tem esses desejos incontroláveis. Por isso que Paulo também vai dizer em Gálatas, lá no capítulo 5, que os frutos da carne são, olha só, ora, as obras da carne, melhor dizendo, são conhecidas. Gálatas 5. Prostituição, impureza, lascívia. Paulo está escrevendo aos Gálatas, e ele está dizendo aqui, crentaiada, evangélicos, com todo respeito, pastorada. Paulo está dizendo que as obras da carne, elas são estratégias, elas são incorporações, elas são influências, elas são forças ocultas, são espectros, fantasmas, são espíritos malignos do inferno, do falso inferno de Dante Alighieri. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, está dizendo que a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as porfias, os ciúmes, as iras, as discórdias, as dissensões, as facções, as invejas, bebedices, vícios, glutonarias, coisas semelhantes a esta a respeito, as quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ele está dizendo que essas coisas horrorosas, essas coisas inerentes da alma humana, os nossos desejos humanos, seres humanos, foi o Satanás quem colocou em nós? Fomos então fomos incorporados. É isso que Paulo está dizendo? Então por que mentir para as pessoas? Por que mexer com a cabeça das pessoas? Por que intoxicar a cabeça das pessoas? Essa é a minha pergunta dos senhores pastores cristãos, evangélicos e protestantes, e também católicos. Por que mentir? Por que acusar um inimigo que não existe? Por que acusar um Satanás que não existe? E aqui eu não estou como advogado do diabo. Por que acusar um demônio que não existe? Por que atacar as religiões de Umbanda, Quimbanda e Candomblé? Porque é da África, porque são negros? Por que demonizar, satanizar? A satanização do culto afro começou com a Companhia de Jesus pela Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo que era de culto, cultura, rituais,
da fé africana tornaram-se diabos e demônios e feitiços. Mas tudo que é do culto branco, tudo que é da Palestina, tudo que é de Jerusalém é divino e é maravilhoso. E eu acho uma antítese, um contrário, porque Jesus dá um tapa na cara de vocês, mas o tapa parece que não dói e não abre a mente de vocês. Porque o próprio Jesus Cristo, o próprio Yeshua HaMashiach Menezere, ou o próprio Yahushua disse: vocês são fariseus, hipócritas, mentirosos, ladrões. Vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos dos sentimentos, da prostituição, da lascívia, da avareza, da maldade, da perversidade, da inimizade, da discórdia, da contenda. Vocês são filhos da maldade. São vocês. Voltando para Tiago 1, capítulo 14. Ao contrário, não é demônio, não é diabo, não é espírito maligno. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ô Miriam, você pode achar o meu lenço para mim, fazendo um favor? Pessoal, só um minutinho que eu já volto, tá? Só um minutinho, segura a ponta e não sai daí. Ai, ai. Obrigado. Pronto, voltei. Então, até aqui eu acho que nós estamos entendidos, né? Toda essa cerimônia